E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando também o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ou o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos desde agora: não beberei deste fruto da vide até aquele dia, ou até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pode continuar com a sua Bíblia aberta. Irmãos, eu já disse que hoje é o dia que nós estaremos participando da Santa Ceia do Senhor. Nós estaremos participando da mesa do Senhor. Irmãos, é um momento sublime para nós. É um momento sublime para a igreja do Senhor Jesus, não é? Nós estarmos aqui reunidos aqui na igreja com o objetivo de participar da Santa Ceia do Senhor. Esse é um privilégio. Eu sempre digo até que quantos que gostariam de estar aqui e não podem, às vezes estão num hospital, estão numa UTI, ou às vezes precisaram fazer uma viagem meio rápida e não podem estar aqui conosco, participando desta festa maravilhosa na presença de Deus. Mas nós, graças a Deus, temos o privilégio de estar aqui. Irmãos, e falando um pouquinho sobre o texto bíblico que nós acabamos de ler, diz a Bíblia Sagrada que chegada a tarde, a Bíblia diz que chegada a tarde daquele dia, Jesus desejou comer a famosa refeição da Páscoa. Então a Páscoa, ou aquela refeição, ela era comida em uma única noite. E Jesus, ele teve vontade de comer a refeição que era costume comer na noite da Páscoa. E a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que Jesus então desejou celebrar a Páscoa juntamente com seus discípulos, comendo aquela refeição com eles. Então o que eles fizeram? Eles se dirigiram ao aposento superior de uma determinada casa, e ali então começaram a refeição. Irmãos, e a Bíblia diz que aquela refeição, ela era servida em uma tigela comum, pastor Zé Roberto. Por isso, quando aquela refeição era servida naquela tigela comum, eles pegavam o que eles iam comer com a própria mão. Daí o motivo de Jesus dizer que aquele que colocava a mão no prato juntamente com ele era o traidor. É porque era costume eles pegarem com a mão aquilo que eles iriam comer naquela refeição. Irmãos queridos, e uma coisa interessante aqui, enquanto eles comiam,
estavam todos ali juntos, participando daquela refeição. De repente, Jesus então, ele quis fazer ali também algo diferente. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus, aproveitando aquele momento, e sabendo ele que era a última ceia, a última Páscoa que ele estaria celebrando com seus discípulos, a Bíblia diz que ele, naquele momento, quando eles estavam ali reunidos, aproveitando o momento, a Bíblia Sagrada diz que Jesus tomou o pão e depois também tomou o cálice. Jesus tomou o pão e ele disse assim: esse é o meu corpo que é dado por vós. E Jesus também, tomando o cálice, ele disse: esse é o meu sangue que é derramado por vós. Irmãos, e a Bíblia Sagrada diz que depois deles passarem aquele momento ali, né, maravilhoso, o próprio Jesus disse para eles: olha aqui, irmãos, que interessante: e vos digo que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então Jesus já sabia que a sua hora estava mais próxima do que eles imaginavam. Jesus já sabia que aquele momento era o último momento que eles estariam reunidos juntos para celebrar a Páscoa, que era a festa judaica. E a Bíblia Sagrada diz que dali, daquela refeição, eles foram para o jardim do Getsêmani, aonde eles passaram ali alguns momentos, e Jesus também passou alguns momentos ali, juntamente com eles, em oração. Eles foram ali para o Getsêmani, situado ali no Monte das Oliveiras. Ali, irmãos, consumou-se a traição de Judas. Então, daquela refeição, eles se dirigiram para o Getsêmani, lá no Monte das Oliveiras. E quando eles estavam reunidos lá, então o traidor Judas chegou com mais algumas pessoas, e ali então eles prenderam Jesus. E ali começou todo aquele processo, chegando ao ponto máximo em que Jesus foi levado ao Gólgota para ser ali crucificado no lugar chamado Caveira. Irmãos, dizem alguns teólogos que era chamado lugar Caveira, porque era um lugar onde eram executados malfeitores, bandidos, marginais. Eles eram executados naquele lugar, por isso chamado de lugar da caveira. Que nome horrível! Mas é por causa disso, era o lugar onde as pessoas que faziam mal à sociedade eram executadas, e foi justamente ali que Jesus também foi executado, foi crucificado e derramou ali o seu sangue para nos salvar, para nos redimir, para nos purificar e para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Foi ali que Jesus derramou o seu sangue. Irmãos, e a expressão sangue de Jesus aparece mais ou menos 400 vezes na Bíblia, falando sobre a importância desse assunto, o sangue de Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar rapidamente com vocês nesta noite. O sangue de Jesus. Por que será que se fala muito no sangue de Jesus? Por que será que se fala muito nesse assunto, né? Nas igrejas, fora da igreja e assim por diante? Por que será? Irmãos, em primeiro lugar, o sangue de Jesus é o preço da redenção, é o preço do resgate, é o preço da libertação do pecado. Irmãos, Jesus, ele não pagou com dinheiro o preço da nossa redenção. Jesus, ele não pagou com dinheiro a nossa libertação do pecado. A Bíblia Sagrada diz que Jesus pagou com seu próprio sangue. Na realidade, irmãos, Jesus não merecia estar lá naquela cruz. Ele não fez nada, ele nunca desobedeceu o próprio Pai, ele nunca pecou, ele nunca fez nada de errado.
Mas irmãos, Ele tomou sobre si, diz a Bíblia, as nossas dores, Ele tomou sobre si os nossos pecados, e Ele então derramou o seu sangue por nós, para morrer em nosso lugar. Sabe de uma coisa, irmão? Quem deveria estar lá, sou eu. Quem deveria estar morrendo naquela cruz, é você, que somos pecadores, somos desobedientes, só vivemos fazendo coisas erradas, só vivemos fazendo coisas que não agradam a Deus. Não é isso, irmão Cristiano? Nós é que deveríamos estar lá naquela cruz, pagando o preço alto que Jesus pagou. Mas irmãos, Jesus morreu por nós, com o objetivo de nos resgatar do pecado. Ele morreu naquela cruz, com o objetivo de nos tirar do pecado, nos libertar do pecado, para que nós tivéssemos uma vida eterna na presença dEle. Irmãos, vamos dar uma olhadinha o que diz Apocalipse? Abra a sua Bíblia, juntamente comigo, em Apocalipse capítulo 5, e o versículo de número 9, é o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 5, e o versículo de número 9, pode dar uma olhada aí na sua Bíblia, olha o que diz aí, ó. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação. Está vendo aqui? O texto está falando sobre quem? Jesus Cristo de Nazaré. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homem de toda a tribo, língua e povo e nação. Então, irmãos, um dos valores, uma das preciosidades do sangue de Jesus, é que através deste sangue nós fomos libertos do pecado, nós fomos redimidos, né? E agora nós fazemos parte do povo de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Em segundo lugar, qual é o outro valor do sangue de Jesus? O sangue de Jesus, em segundo lugar, é a base do perdão. A Bíblia Sagrada diz que sem derramamento de sangue não há perdão. Sem derramamento de sangue não há remissão. Lá no Antigo Testamento, um cordeirinho era morto, era sacrificado para perdão do pecado das pessoas. Lá no Antigo Testamento, de vez em quando o sacerdote oferecia um animal em sacrifício. O sangue daquele animal era derramado com o objetivo de perdoar o pecado daquela multidão. Irmãos, agora no Novo Testamento, não é mais necessário o pastor Josué trazer um carneirinho aqui na frente e derramar o sangue do carneirinho aqui para perdoar o pecado de todo mundo. Não, irmãos, Jesus fez esse sacrifício por nós lá na cruz do Calvário. Amém, irmãos? A Bíblia Sagrada diz que Jesus, o Cordeiro de Deus, ele já derramou seu sangue por todos nós. Basta nós entregarmos a nossa vida para Ele. Então, querido, o sangue de Jesus é a base para o nosso perdão. Dá uma olhadinha o que diz Hebreus. Hebreus capítulo 9 e o versículo de número 27. Diz assim, Hebreus 9, 27. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Amém, queridos? Sem derramamento de sangue não há remissão. Vamos dar uma olhada agora em Efésios capítulo 1 e o versículo de número 7. Efésios capítulo 1, versículo 7. Olha o que diz aqui a palavra: em quem temos a redenção pelo seu sangue, e remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua glória. Então, irmãos, é por isso que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Sem
se Jesus não tivesse derramado o seu sangue por nós, lá na cruz do Calvário, eu não sei como nós entraríamos para a relação do povo que serve a Deus, que um dia vai morar no céu. Então, sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Por isso, Jesus derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário, para que o nosso pecado fosse perdoado. Irmãos, em terceiro lugar, o outro valor do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é a base da nossa purificação. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém, queridos? Vamos abrir a palavra de Deus em João. 1 João, lá pertinho de Apocalipse. 1 João, capítulo 1 e o versículo de número 7. 1 João, capítulo 1 e o versículo 7. Quem já achou diz amém. Olha o que diz aqui a palavra: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E olha o que diz o texto: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o sangue de Jesus é a base da nossa purificação. Nós fomos purificados desde o pecado pequenininho até o maior pecado. Aquele que adulterou, aquele que pecou, aquele que prostituiu, aquele que roubou, aquele que matou, não é? Aquele que fez tantas coisas erradas, se ele entregar a sua vida para Jesus, o sangue de Jesus o purifica de todo o pecado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas pastor Josué, eu matei. Será que o meu pecado tem perdão? Mas eu roubei, pastor. Será que o meu pecado tem perdão? Mas eu caí no pecado da prostituição. Será que o meu pecado tem perdão? Lógico que tem. A Bíblia Sagrada diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não é do pecado A, pecado B, pecado C, pecado D. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E por isso nós nos tornamos novas criaturas na presença de Deus. Amém, queridos? Vamos continuar. Irmãos, em quarto lugar, qual é o outro valor do sangue de Jesus? Em quarto lugar, o sangue de Jesus nos assegura acesso a Deus. Através do sangue de Jesus, que foi derramado por nós lá na cruz do Calvário, através daquele sangue derramado, agora nós temos acesso a Deus. Pelo sacrifício de Jesus, nós podemos entrar no Santo dos Santos. Amém, querido? Aleluia! Através da nossa nova vida em Cristo, nós temos acesso pessoal a Deus através de Jesus, e podemos nos aproximar dele sem sistema complicado nenhum. Nós podemos ter acesso livre na presença do Senhor. Irmãos, depois que Jesus morreu na cruz e derramou o seu sangue por nós, todas as barreiras foram tiradas, todos os obstáculos foram tirados, e agora nós podemos nos dirigir a Deus face a face, nós podemos falar com o Senhor face a face, nós podemos pedir perdão pelos nossos pecados face a face, nós podemos pedir as bênçãos face a face, através do sangue de Jesus que foi derramado por nós lá na cruz do Calvário. Quem está entendendo, diga amém. Dá uma salva de palma para Jesus, querido. Nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é grande e é poderoso. Então, querido, não precisa mais nada, viu? Quando você quiser falar com Deus, vai lá no seu quarto, fecha a porta do seu quarto para você ter mais tranquilidade, dobra seus joelhos ali perto da cama e fala com Deus, converse com Deus, conta para Deus o que está acontecendo com você, e eu tenho certeza que Ele vai te abençoar.
Se você está querendo falar com Deus e ter comunhão com Deus, né? Se mesmo andando pela rua, fecha seus olhos e comece a conversar com Deus livremente, e Ele estará te ouvindo as suas orações naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso, irmãos, nós conseguimos mediante o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu por nós lá na cruz, Ele estava dizendo assim: acabou. Agora vocês podem falar direto comigo ou direto com o Pai quando vocês precisarem, porque eu já paguei o preço. Eu já paguei o alto preço, as barreiras já foram tiradas, e vocês agora têm livre acesso a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Lá em Hebreus capítulo 10, do versículo 19 em diante, você vai ler sobre isso. Irmãos, vamos continuar, através do sangue de Jesus, que foi derramado por nós lá no Calvário, pelo sangue de Cristo, nós fomos aproximados de Deus. Completando aquilo que eu acabei de dizer, mediante o sacrifício de Jesus, nós nos aproximamos de Deus. Olha o que diz Efésios. Vamos dar uma olhadinha de novo, lá em Efésios capítulo 2, e o versículo de número 13. O que será que está escrito aqui, né? Efésios 2, 13. Quem já achou aí, diz amém. Mas agora, olha bem, mas agora, em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Vocês viram aqui? Mas agora, em Cristo, vós que antes estáveis longe, pelo seu sangue, chegastes perto. Estávamos longe de Deus, distantes de Deus, mas pelo sacrifício que Ele fez lá na cruz, agora nós estamos próximos de Deus, nós estamos perto de Deus, e nós temos comunhão íntima com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos parar por aqui, irmãos. Tem mais um item aqui, mas eu vou parar. Em sexto lugar, o sangue de Jesus Cristo é a garantia para a comunhão do povo de Deus. É através do sangue de Jesus que nós temos comunhão uns com os outros. Amém, irmãos? Inclusive é por isso que a gente se reúne no dia da ceia, para a gente participar da santa ceia do Senhor. Então esses são os benefícios do sangue de Jesus, os valores do sangue de Jesus. Para que serve ou serviu o sacrifício de Jesus por nós lá na cruz do Calvário? Está aqui. Vamos terminar com 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, 1 aos Coríntios, capítulo de número 10, versículos 16 e 17. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão, olha bem, comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Amém? Então o sangue de Jesus proporcionou a união do povo de Deus. É por isso que nós estamos juntos, louvando e cultuando a esse Deus maravilhoso, e temos comunhão uns com os outros. Louvado seja o nome do Senhor.